Pois é, acabou de entrar uma chamada de celular e eu estava aqui me gabando, sabe, dizendo que por estar o celular no silencioso, sabe, a chamada não bloquearia o celular, mas talvez ele esteja com pouco espaço de armazenamento, acho que foi isso. Mas assim, eu ia começar, sabe, a falar o substancial, sabe? Talvez essa primeira parte do vídeo, como eu falei, de uma questão particular, não interesse muito. Então, de modo que eu vou considerar este vídeo agora, iniciado agora, aos 34 segundos, tá certo? E vou dizendo que hoje são 27 de agosto, é de 10 às 10 horas e 58, quase 11 horas. E acabei de chegar da rua, certo? E onde eu fui levar uma impressora para conserto, tá certo? E eu disse que eu consertei mais essa impressora por conta mais da necessidade da companhia dela do que do uso que ela possa, sabe, me dar, tá certo? Porque a gente hoje não opera mais de um modo geral, pelo menos no meu trabalho, sabe? O trabalho hoje é todo no mundo digital, bicho, a gente opera muito pouco fazendo uso de impressão, mas eu sei que eu gastei, cara, 200 contos, rapaz, sabe? Entre o serviço que eu fiz, sabe, 2 cartuchos de tinta que eu adquiri só para pôr a impressora para funcionar. Mas dito isto, tá certo? Eu vou aqui avançar, eu tô aqui com a imagem do Hegel aqui à minha frente, tá certo? E vou abrir, rapaz, bora ver aqui alguma coisa sobre o Hegel. O Hegel é esse cara que tá aqui, tá certo? Com essa cara dele aqui. Bora ver aqui. Eu já tinha aberto aqui o Wikipedia, rapaz, cadê? Por que não tá? Mas tá aqui o Hegel, tá certo? E mas o Georg Wilhelm Friedrich Hegel, eu falo Wilhelm, certo? O W em português tem som de W, tem som de V, certo? Tem som de V em alemão. Eu fiz, eu acho que 2 períodos de alemão, eu acho. Mas aqui falando do Hegel, tá certo? Aqui diz assim, olha, que ele nasceu em 27 de agosto. E por acaso hoje são 27 de agosto. Ele nasceu no século XVIII, bicho, olha, em 1770. E já morreu no século XIX, certo? Em 14 de novembro de 1831. Então tu pega 30 daqui, sabe? Com mais 31 aqui, ele viveu só 61 anos, bicho. Pô, bicho. E aqui diz só simplesmente que ele foi um filósofo germânico, tá certo? Um filósofo alemão. Sua grande obra é a Fenomenologia do Espírito. É tida como um marco na filosofia mundial e na filosofia alemã. Ele pode ser incluído no que se chamou aí de idealismo alemão, uma espécie de movimento filosófico marcado por intensas discussões filosóficas entre pensadores de cultura alemã do final do século XVIII e início do século XIX, eu falei isso, certo? Essas discussões tiveram por base a publicação da Crítica da Razão Pura de Kant, de Immanuel Kant, tá certo? Veja aqui, olha o ponto aí. Elas tiveram por base a publicação da obra de Kant, a Crítica da Razão Pura. Hegel, ainda no seminário de Tübingen escreveu, juntamente com 2 renomados colegas, o Schelling e o Hölderlin, certo? E o que chamaram de o mais antigo programa do sistema do idealismo alemão, tá certo? Então veja que esses filósofos todos aí, sabe, circundaram Kant, e é por isso que é interessante conhecer Kant, tá certo? E por aí vai, tá certo? E eu acho que eu paro só por aqui porque o que eu aproveito do Marx, do Hegel, aqui diz assim, ele era fascinado pelas obras de Spinoza, certo? Do Baruch Spinoza, Kant e Rousseau, assim como pela Revolução Francesa. Era um cara aí ligado, sabe? Ligado às questões de humanidades, bicho. Bom, o cara era filósofo, sabe? A sua concepção filosófica a, na fenomenologia do espírito diz assim, Hegel descreve sua concepção filosófica no prefácio de uma de suas mais célebres obras, A Fenomenologia do Espírito, da seguinte forma, abre aspas, segundo minha concepção, que só deve ser justificada pela apresentação do próprio sistema, tudo decorre de entender e exprimir o verdadeiro, não como substância, mas também precisamente como sujeito.
Ao mesmo tempo, deve-se observar que a substancialidade inclui em si não só o universal ou as imediates do saber mesmo, mas também aquelas imediates que é o ser ou a imediates para o saber. Entenderam? Vocês entenderam? Eu não entendi porra nenhuma, tá certo? Eu paro por aqui porque eu falava assim, o que me interessava de Hegel, tá certo? Era essa questão aí da ligação, da conexão que ele tinha com Marx, certo? Em torno da dialética, tá certo? E eu paro por aqui, não quero mais falar do Hegel, não. Tá bom, já chega. E aí eu caio aqui, sabe? São 5 minutos de vídeo. Eu poderia ir direto aqui pro X, onde eu fiz ali alguns posts. Mas deixa eu falar uma coisa. Hoje eu assisti uma entrevista do professor e jornalista, do jornalista professor José Arbex Júnior, tá certo? Um cara aí que sabe das coisas e ele marcha pelo mundo marxista de certa forma, eu acho, sabe? Ele esteve na União Soviética, no tempo que a União Soviética era viva ainda. E, e assim, ele tem um pensamento muito crítico, ácido por vezes, tá certo? E ele foi um cara que disse assim, hoje, certo, 27/8, olha, não foi o conde que não foi o conde que foi que eu escrevi aqui, rapaz? O que foi que eu escrevi aqui? Não foi o conde que eu não entendi o que foi que eu coloquei aqui. Mas assim, para dizer que não foi ele, sabe, que foi o autor, sabe, o autor da Lava Jato, sabe, que criou a Lava Jato, aquela coisa toda, tá certo? Na verdade, diz ele, esse cara se aliou, sabe, ele foi usado pela CIA, esse tal de Conde. Quando fala aqui de Conde, está falando do Sérgio Fernando Moro, certo? Um cara, um bacharel em Direito, sabe, que foi juiz, juiz federal, tá certo? E que liderou a chamada Operação Lava Jato junto com procuradores da República lá em Curitiba, tá certo? E entre esses procuradores havia os PGRs da vida lá, tá certo? Mas havia um procurador comum ali, sabe, um tal de Deltan Dallagnol, sabe, que fazia ali interface com o cônjuge, certo, com o Sérgio Moro. E esses caras, rapaz, ali, sabe, foram treinados pela CIA, tá certo? Ontem eu estava assistindo também um vídeo do Bob Fernandes, tá certo? Onde ele traz um trabalho que ele fez, uma entrevista, uma reportagem que ele fez lá em Santa Catarina com uns professores e pesquisadores. Eu não vou lembrar o nome o nome do departamento que cuidou disso, não é departamento, sabe? Mas o fato é que ali tem em Santa Catarina uma professora pesquisadora, tá certo? Que se dedicaram a ver, sabe, a ação, porque veja, quando a gente fala da queda da União Soviética, a gente pensa que ela caiu assim de maduro, mas não foi. O Império Romano não caiu de maduro, os impérios políticos, de um modo geral, não caíram porque estavam maduros, não, tá certo? Eles caíram porque foram forçados a cair. Tá certo? Essa é a verdade. Hoje o que está acontecendo com os Estados Unidos, eles não estão caindo aí, sabe? O Império estadunidense não está caindo porque, sabe, aí estava maduro ou qualquer coisa assim. Estava maduro sim, tá certo? Maduro e apodreceu, e essa é a verdade. Está caindo de podre, tá certo? Porque não se aguenta mais, tá certo? O que o Trump está fazendo ali, sabe, é um esforço para sustentar, colocar umas escoras ali, sabe, para ver, sabe, se a estrutura do Império Estadunidense se mantém por mais um tempo, sabe. Mas hoje o Arbex, e aqui é que entra o Arbex, tá certo, quando ele diz que não foi o cônjuge que articulou, porra, olha, quase que não saía a palavra, articulou, rapaz, isso aqui é a palavra que eu queria ler, faltava o traço no T, tá certo. Foi o cara que articulou, não foi a Lava Jato, tá certo. E o lawfare que foi usado na Lava Jato. Não foi o Moro, não, que fez isso, não, tá certo? Quem patrocinou a Lava Jato foram os agentes, foram agentes estadunidenses ali, sabe, que cuidam das ações externas, sabe, e do Império Estadunidense, a CIA, para ser mais exato, tá certo?
E o Bob Fernandes fala desse esforço que de outras instituições, além da CIA, ele fala da USAID, certo? Aí uma agência de ação, a palavra está na ponta da língua, sabe? Uma agência de uma agência que estimula, sabe, que apoia ações políticas, ações culturais, ações aí políticas, vamos colocar políticas assim, tá certo, de um modo geral, essa tal de USAID, tá certo? E essa USAID, por exemplo, ela abrigou, sabe, um programa chamado Aliança para o Progresso, por exemplo, e eu já fiz aqui uns comentários a respeito dessa Aliança para um Progresso, que ela fornecia alimentos, pelo menos eu me lembro disso, porque a minha família se alimentou, sabe, com produtos, sabe, que a Aliança do Progresso entregava aqui em Belém, num ponto onde minha avó me levava para ir buscar lá, sabe, óleo de soja, por exemplo, é um desses produtos, tá certo, que a Aliança para o Progresso fornecia. Mas o fato é que o império, para se manter no mundo, tá certo, ele desenvolve uma série de ações políticas, tá certo? E essas ações favorecem ali, sabe, o exercício do império, tá certo? O funcionamento do império, tá certo? Eu lembrava aqui de Átila e lembrava do Écio, sabe, que foi um general que estava em Roma no tempo de Átila, sabe? E Átila vivia a furtigar como furtigavam os visigodos. Hoje o Lejune lembrou que hoje, não sei se foi hoje, sabe, que os visigodos pela primeira vez, que eram alemães que estavam ali, sabe, em seus territórios, mas que os romanos iam para lá infernizar a vida deles, sabe? E traziam esses alemães nos seus exércitos, nas suas forças, e um dia uma força visigoda, tá certo, entrou em Roma, tá certo? Mas eles não resolveram ficar, tá certo? Isso foi no anos 400, depois de Cristo, sabe? Ali 4 séculos ali, sabe, depois de Cristo. Roma só vai cair no céu, o Império Ocidental Romano só vai cair em 476, se a memória não me trai, tá certo? Ou seja, 70 anos depois dessa primeira investida dos visigodos, tá certo? E havia ali, sabe, eu não sei qual era a etnia do povo de Átila, certo? Os hunos, eu não sei de onde eles vinham, sabe, qual era ali, sabe, o DNA deles ali, mas o fato foi que, sabe, o Átila ficava por ali furtigando para cima e para baixo, aí o imperador era um garoto, certo, e a mãe dele, sabe, era que fazia a tutoria dele, tá certo, tem um outro nome. E eu só sei dizer que o Écio era um general, sabe, e foi chamado pela rainha tutora ali, sabe, para fazer umas ações contra os avanços, contra as ações do Huno Átila, tá certo? E esse Écio terminou, rapaz, por criar uma cilada pro Átila, sabe? E terminou por envenenar o cara, rapaz, vê se pode uma porra dessa, tá certo? E dessa história do envenenamento de Átila eu conto depois. Mas eu sei que na vida do Átila apareceu um general, rapaz, um general aí, sabe, do Império Romano na época, do Império já em decadência, tá certo? E que ali, sabe, colocava escoras ali, sabe, nas estruturas do Império, certo, para o Império não ruir. Só que o Império não aguentou, tá certo? E eu penso que a mesma coisa, sabe, o mesmo destino, sabe, eu não sei se tem algum general, algum Ésion lá ali, sabe, pelos Estados Unidos, tá certo? Eu acho que tem muitos Ésions por lá, tá certo? Ontem, me parece que ou anteontem, o tal de Trump abriu o bocão dele aí, sabe, para dizer, sabe, que ninguém vai tocar nas Big Techs, tá certo? Que as Big Techs são empresas estadunidenses, tá certo? E que ninguém vai tocar nessas empresas. Então veja que quando se pensa nos Estados Unidos e no Império, tá certo? O que o Império faz aí, sabe, para se manter é desenvolver as empresas que ele possui, sabe, as empresas que produzem bens, tá certo? Bens de mercado que são aí, sabe, levados para o mundo, tá certo? Hoje eu fiquei de queixo caído, sabe, quando eu soube que o café pilão que eu consumo aqui em casa, sabe, é produzido por uma empresa era produzido por uma empresa holandesa, tá certo? Não é que o café pilão. Eu pensei que o café pilão fosse um café aqui produzido aqui no Brasil aí sem maiores consequências, tá certo? Mas me parece que o café pilão, rapaz,
é uma marca, certo? É de um produto estadunidense, tá certo? Desenvolvido por uma empresa estadunidense. Eu fiquei de queixo caído, não achei que era tão complicado assim. Mas veja que o mundo hoje, sabe, é dominado, nós temos a energia do corpo humano, mas tem a energia do pensamento humano, sabe? A energia do corpo humano dá origem ao CPF, dá origem à carteira de trabalho, mas a energia do pensamento humano, sabe, da inteligência, desenvolve o CNPJ, rapaz, sabe? O CNPJ cria as ficções jurídicas, está certo? Empresas, as empresas, está certo? E essas empresas, sabe, desenvolvem aí a iniciativa de pessoas, sabe, de CNPJs que montam, sabe, negócios que produzem negócios, está certo? A lei, a legislação admite a existência dessas empresas que a gente chama de empresas de ficção. Empresas de ficção como essa, sabe, que produz, que é dona da marca Café Pilão. Vê se pode uma porra dessa. E nessa crise aí, sabe, do café, por exemplo, sabe, eu não entendo como é que aí o Café Pilão, sabe, aí, sabe, foi aí taxado pelo Trump. Se essa empresa tem sede lá nos Estados Unidos, tá certo? O Café Pilão passou a ser taxado com 50%. Certo? 50, com tarifa de 50%, sabe, nos preços. Eu não sei como é que ficou bem isso aí. Mas eu fiquei, sabe? E essa marca Café Pilão hoje, sabe, pertence uma empresa holandesa uma empresa que já tem outras empresas aí que atuam nessa área aí, sabe, desses produtos aí tipo café e refrigerantes, aquela coisa toda, tá certo? E é uma empresa holandesa, vê se pode uma porra dessa, tá certo? Essas empresas elas adquirem marcas, tá certo? E essas marcas são vendidas no mundo, tá certo? Aí, sabe, é foda. E assim, os seres humanos, tá certo? Então vejo que o capitalismo, ele se serve, sabe, se serve da indústria, do pensamento, da inteligência humana para criar as ficções jurídicas, que são as empresas, e essas empresas passam então a desenvolver atividades econômicas, atividades de fabricação, sabe, atividades industriais, sabe, essas coisas assim, tá certo? E concorre com o esforço humano, tá certo? Com o esforço individual dos seres humanos, tá certo? E é dessa forma que essas empresas, Big Techs, por exemplo, a empresa do Mark Zuckerberg, aqui o YouTube, que não é, a empresa do Mark é o Face, é o WhatsApp, tá certo? E essa empresa do Mark Zuckerberg, o Face, o que é que faz, certo? Vende propaganda, rapaz, sabe? Produz peças publicitárias e vende propaganda aí, sabe? No mundo aí, no mundo da indústria, no mundo aí do comércio, tá certo? Vive sabe, de atiçar nas pessoas aí, sabe? Os desejos, tá certo? Os desejos, o consumismo, tá certo? Tá certo? Essa coisa aí, sabe, de alimentar o corpo, sabe, essas coisas assim. O corpo, então, é objeto de ataque das Big Techs, tá certo? Eu, se pudesse, dinheiro tivesse, tá certo? Eu, ao invés de ter levado essa mini impressora para consertar aí, sabe, uma HP antiga, tá certo? Ela é multifuncional, ela me serve mais por isso, porque tem essa função aí da multifuncionalidade. Ela produz, ela produz imagens, ela, sabe, escaneia documentos para mim. E então veja que então eu falava disso aí, tá certo? Perdi o fio da meada, mas eu falava então do Mark Zuckerberg que sim, se eu fosse aí, se dinheiro tivesse, pudesse, tá certo? Eu teria jogado essa impressora já no lixo aí, sabe, colocado ali na lixeira na rua, sabe, para alguém levar, sabe, dar um destino. Como uma vez eu fiz com um scanner, rapaz, eu tive um scanner, eu não sei por que eu fiz aquilo, sabe, joguei um scanner no lixo, pô, não sei por que eu fiz aquilo, me dá uma dor até hoje. Tá certo? Eu fui um possuidor de scanner quando o scanner era só scanner mesmo, tá certo? Hoje a minha máquina aqui, a impressora, ela é muito funcional, ela faz impressão, tá certo? E faz também escaneamento, tá certo? E eu, rapaz, porra, com aquele scanner eu conseguia fazer escaneamento e havia um programa nele que me permitia, sabe, transformar ali as imagens, sabe, em textos, em texto do Word, sabe? Porra, me dá um ódio de mim, sabe, quando eu penso nisso, sabe, nessa coisa aí. Mas eu tava num momento difícil também, tá certo? Deixa pra lá.
Mas é assim, bicho, sabe? Eu tava aqui com o Hegel à frente, tá certo? E eu desliguei tudo, tá certo? E tudo apagou. Então eu vou trazer alguma de volta, tá certo? Aí eu poderia aqui com 20 minutos de vídeo encerrar esse vídeo, tá certo? Mas só para lembrar aqui, sabe, que o Arbex falou que não foi o tal de Fernando Moro, sabe, o conge. É, o pessoal tira sarro dele porque ele é, sabe, apesar de ter estudado em colégio de freira, sabe? Me parece que ele não era um cara assim muito aplicado, não. Mas não foi ele que articulou, sabe, a Operação Lava Jato, não foi ele que articulou a quebradeira, não foi ele que articulou aí, sabe, um combate que houve a Petrobras, sabe, e as empresas que estavam em torno da Petrobras, as empresas que faziam parte da engenharia, da indústria de engenharia pesada do país, tá certo? Eu não venho agora o nome das empresas que faziam parte dessa indústria, que ele destruiu, rapaz, em favor das empresas da Halliburton, por exemplo, Halliburton, não sei, quando aquele cara, aquele presidente, sabe, atacou ali o Iraque, sabe, e destruiu, essa empresa foi levada lá para o Iraque para reconstruir, sabe, eles bombardearam, destruíram, sabe, ali o país, tá certo? E essa empresa Halliburton e outras aí foram levadas para os Estados Unidos para fazer a reconstrução, tá certo? E de quebra se apropriaram, rapaz, do petróleo, lá do Iraque, tá certo? A mesma coisa sucedeu no Afeganistão, tá certo? Feito por russos e depois por estadunidenses. E aconteceu aqui no Brasil, rapaz, a Petrobras foi alvo de ataque, sabe, de uma tal operação Lava Jato, tá certo? De uma operação, sabe, que fez parte de uma revolução colorida aqui no Brasil, tá certo? E essas revoluções coloridas, hoje o Arbex estava falando da Victoria Nuland, sabe, que foi uma agente aí dos Estados Unidos, eu não sei bem qual era o papel dela ali, sabe, o que ela desenvolvia, eu poderia meter a mão aqui no teclado e verificar isso, mas eu não vou ver ou vou. Deixa eu me ver aqui, Victoria Nuland. Eu só sei que essa mulher, rapaz, esteve lá esteve na Ucrânia, rapaz. Ela esteve por lá infernizando. Tá aqui a figura, tá certo? Oh, ela tá fodida já, a Vitória, olha. Oh, tá aqui a Vitória, olha aqui. Mulher palavrosa, sabe? Olha, essa foto aqui tá foda da Vitória. Tá aqui, tá certo? Essa mulher, rapaz, olha. Cadê a mulher? Olha aqui ela de novo aqui. Tá vendo ela aí? Essa é a Victoria Nuland, sabe? Ela esteve ali, sabe, na Euromaidan, como ficou conhecida, aquela revolução colorida lá na Ucrânia, que derrubou o presidente de turno, e no lugar de quem entrou o tal desse cara do Zelensky, tá certo? O pessoal hoje não entende por que que certos militantes de esquerda, como eu, sabe, assim, sabe, enxerga a ocupação ali, sabe, da Ucrânia pela Rússia, sabe? Assim, com olhos bonificadores, tá certo? E dar, de certa forma, razão ao Putin, sabe? Porque, na verdade, o Putin estava reagindo a uma situação lá, ali na região, sabe? Uma situação de guerra no mundo, sabe? De guerra fria, sabe? De guerra, não vou falar, como é que chama? De guerra híbrida, certo? Onde a OTAN queria ficar ali marcando de perto, ali, sabe, a Rússia, tá certo? E ali, sabe, usou o território da Ucrânia, é por isso que a gente fala que a guerra, aquela guerra que tem lá hoje entre russos e ucranianos, sabe, o Putin diz que não é guerra, é uma operação especial. E essa operação especial do Putin que está havendo ali, tá certo? Ela foi ali, sabe, sustentada pela Ucrânia na condição de procurador, tá certo? A Ucrânia foi procurador, em vez da OTAN, sabe, quebrar o pau com a Rússia, tá certo? E nós teríamos uma terceira guerra mundial porque o Putin, sabe, ia escancarar ali, sabe, os mísseis que ele tem, sabe, os mísseis atômicos ali, sabe, o porradal seria feio. Então, para evitar assim, para não aparecer, a OTAN, sabe, junto com o governo dos Estados Unidos, empurrar a Ucrânia, tá certo? Junto com a União Europeia, sabe? Vai lá, Ucrânia, vai brigar lá. Aí a Ucrânia dizia assim: eu brigar? Quem é? Com quem eu vou brigar, tá certo? Com a Rússia. Rússia? Quem é Rússia? Eu tô aqui fazendo onda, tá certo? Mas essa mulher, rapaz, ela tava lá na Euromaidan, tá certo? Euromaidan, Maidan em ucraniano, sabe? Quer dizer praça, tá certo?
E ali se criou, rapaz, se levou, eu entendo então, sabe, que Euromaidan, Euro lembra ali a União Europeia, tá certo? Se levou os países ali da União Europeia lá para dentro de Kiev, tá certo? E ali, sabe, se desencadeou, sabe, os motivos que fez com que o Putin, sabe, perdesse a paciência, sabe, fosse para cima da Ucrânia e abrindo ali, sabe, ali um porradal ali, sabe, quebrando um pau ali com os ucranianos, tá certo? Mas essa mulher estava lá e tudo isso então tem a ver com o quê? Com essa ação do Império, bicho, da mesma forma como o tal de Écion, certo, foi para cima do Huno, sabe, ali na decadência do Império Romano e foi para lá para conter o Huno, sabe, que ficava ali nas fronteiras ali do Império, enchendo o saco, tá certo, fazendo invasão, ocupando cidades e aquela coisa atrapalhando o governo de Roma. A mesma coisa, sabe, está acontecendo hoje no mundo, tá certo, quando emissários, agentes do próprio governo estadunidense hoje, sabe, para manter o império combalido, o império como é que a gente pode chamar? O império, sabe? O império destruído, ainda não está destruído, sabe? O império falido não é a palavra, sabe? Decadente, a palavra é decadente, tá certo? O império decadente dos Estados Unidos, hoje não se admite mais, sabe, a uma unipolaridade, tá certo? Hoje o mundo, sabe, puxado pela China, pelos BRICS de um modo geral, tá certo? Porra, bicho, não dá mais aí para os Estados Unidos se sentirem, sabe, um terreiro de um galo só, tá certo? Não tem mais isso. E foi por isso que o Arbex falou, sabe, que o Conde não foi, sabe, quem articulou a Lava Jato. O Conde foi pau-mandado, rapaz, sabe? Ele foi um procurador, tá certo? Foi um procurador, não, ele foi um mandatário, sabe? Um mandatário da CIA, tá certo? Um mandatário da CIA. Né? E que foi e patrocinou ali dentro da Lava Jato uma guerra judicial que levou inclusive o Lula à prisão, tá certo? Pô, esse cara não presta. E eu coloquei assim, sabe, que hoje, pensando tudo, sabe, o que está acontecendo no mundo, o que o Trump quer é dinheiro, rapaz, sabe? Dinheiro no sentido geral, tá certo? Traduzido em recursos naturais, em tecnologias que países e outros países possam ter. O Brasil, por exemplo, ainda é, sabe, um país aí, sabe, um país de muitos recursos minerais, sabe, recursos que não foram ainda, sabe, extraídos, sabe, apesar da ação capitalista nefasta no mundo, sabe, a ação colonialista, a ação empobrecedora, sabe, desses países desgraçados aí da Europa, tá certo, e dos Estados Unidos, que só querem saber, sabe, de se apropriar das riquezas do país, tá certo? Aí eles fazem os negócios aí. Outro dia tinha um cara, rapaz, um dono de um conglomerado aí de mineração, dizendo que não era para deixar, sabe, a China chegar aqui, sabe, no Brasil, sabe, se apropriar das riquezas, dos minerais do país, não sei mais o quê. Logo o cara, para um cara, um boca suja, é dono de um conglomerado, sabe, de empresas de mineração, tá certo? Que o que eles fazem aqui é extrair, rapaz, extrair, sabe, os recursos, sabe, que a gente possui aqui, tá certo? No tempo da Dilma, quando se descobriu o pré-sal, ela reservou, rapaz, 15%, sabe, ali, sabe, do que seria produzido pelo pré-sal para investir em educação, para investir em saneamento, investir em melhorias, sabe, da vida dos brasileiros. Lá na Venezuela, os caras são putos, sabe, com o Chaves e putos com o Maduro hoje, sabe, o Conde não entende isso, porque ali se instaurou a ditadura do proletariado, de certa forma, guardadas as proporções aí, uma ditadura do proletariado assim de leve, entendeu? Mas foi isso que aconteceu, rapaz. O proletariado aqui está se referindo à prole, está se referindo ao povo venezuelano, tá certo? E ali o Chaves, sabe, reagiu, tá certo? Desapropriou as empresas estadunidenses que ali estavam, tá certo? Ali a Venezuela, rapaz, a capital é Caracas, a capital da Venezuela. Parecia ali, sabe, uma cidade qualquer ali dos Estados Unidos, sabe, com estadunidenses para cima e para baixo, carrões estadunidenses, arquitetura estadunidense, sabe, hábitos estadunidenses, tá certo? A Venezuela, rapaz, era assim, tá certo? Principalmente a capital, Caracas, eu acho. China, tá certo? É a mesma porra, rapaz, sabe? O Mao Zedong que se porre de macho lá no país dele, sabe? E acabou com a graça do capitalismo, tá certo? Aí se pergunta o que é a China hoje? Lá na China se vive comunismo? Tem alguns aí, sabe, que se escondem e dizem que não. Mas quem manda bala lá, sabe? O governo central ali na China, rapaz, é o Partido Comunista, tá certo? O Partido Comunista da China, tá certo? Onde o Xi Jinping é o secretário-geral,
tá certo? Que ocupou o posto de presidente do país, tá certo? Xi Jinping. E tudo que é produzido ali, sabe, na China, sabe? Tudo ali é controlado, rapaz, tem plano, plano para cá, plano para lá, tudo cheio de planos ali, de estratégia, não sei mais o que, tá certo? E o que se quer ali, rapaz, é garantir que 1 bilhão e 500 milhões de bocas de chineses, sabe, sejam alimentadas todo dia, tá certo? O Trump agora aí, quando vedou a ida da carne, sabe, para lá, para os Estados Unidos, o Xi diz, ei, rapaz, traz para cá que eu quero. Traz essa carne para cá que eu compro, porra. Porra, carne de primeira, carne que a gente não come aqui, rapaz. Eu compro umas costelas aqui para fazer uns guisadas, tá certo? Ontem eu me balancei, rapaz, eu fiquei na dúvida se eu continuo fazendo comida ou não, tá certo? Porra. Porque dá trabalho, sabe? E a comida que sobra é foda. Ontem eu tive que jogar resto de comida, resto de feijão, resto de arroz, que eu não dou conta de comer tudo só, rapaz, porra. E para não ficar doente e comer comida de muitos dias aí, eu tenho receio, por mais que eu guarde na geladeira, tá certo? Mas o fato é, rapaz, que a carne que eu compro aqui, rapaz, é uma carne escrota. Tudo aqui no Brasil é escroto. As laranjas que a gente compra, sabe? É tudo laranja, sabe? Colhidas no chão, porque as que são colhidas no pé, tá certo? Elas são levadas ali, sabe? Levadas para os Estados Unidos, para a Europa, tudo vai de... rapaz, esse pessoal das empresas, rapaz, sabe? Porra, é foda. Olha, levam toda a comida, sabe, do país para fora. Até o açaí, rapaz, aqui do Pará, tá certo? Tá sendo negociado, sabe, no exterior, tá certo? Porra, é foda. Mas é isso aí, Caboclo, sabe? Caboclo falador. Eu vou ficando por aqui com esse papo. Eu queria falar um pouco mais do Arbex, sabe? Mas o Arbex, quando fala, sabe, ele é um cara assim que tem assim, ele é jornalista, tá certo? Mas ele tem livros escritos assim e tem uma visão de mundo, uma visão de mundo humanista, tá certo, nacionalista, tá certo, patriótica, tudo no sentido positivo, tá certo. E aí ele diz assim, rapaz, sabe, o Arbeck, sabe, que o ataque que está acontecendo hoje no Brasil é premeditado, rapaz. Os caras querem as riquezas do país, tá certo? E de quebra, sabe, querem fazer aí não querem que o BRICS, sabe, ali, aquele grupo de países aí nos quais estão a China e a Rússia, sabe, não progridam, não se estabeleçam, tá certo? Na verdade é isso. E aí ficam fazendo pressão, rapaz, em cima do Lula, tá certo? Porra, bicho. Ano passado, enquanto o Biden ainda estava no governo, sabe? Eu não sei se foi em 23, tá certo? O Lula balançou na direção, sabe? Ali o tempo todo, sabe? Não querendo, sabe? Se aproximar do BRICS, quando ele tinha, sabe? Que se aproximar do BRICS é da Rússia e da China, tá certo? E hoje eu penso, sabe, que ele só está conseguindo aí, sabe? Fazer algum movimento porque não querem destruir de todo, rapaz, o país, tá certo? Não querem, sabe, sufocar de todo o país, tá certo? O Trump tá doido, sabe, para a pressão não ser muito e intensa, sabe, para que o Lula não caia no colo do Xi nem no colo do Putin, tá certo? É essa a questão, tá certo? Mas o que está hoje em disputa no mundo, tá certo? É assim a sobrevivência mais uma vez, tá certo? E quando eu me ponho na história, assim, sabe, e penso que nada mudou, tá certo? Sempre quando eu falo do Império Estadunidense, eu me lembro do Império Romano, sabe? Aquela fome de dinheiro, e quando eu falo em dinheiro, eu expliquei ainda agora, eu quero dizer as riquezas, os excedentes da produção, rapaz, que se tem, tá certo? E a energia do mundo, rapaz, a energia do mundo que os estadunidenses querem para si, mas não estadunidenses, rapaz, sabe? Que hoje esse movimento que está fazendo o Trump, tá certo? Inclusive o tarifácio, o pessoal está dizendo, não é, rapaz, para favorecer a vida dos fudidos, sabe? Dos protestantes. Quem foi que falou, sabe? Eu não sei se foi no programa do Viário, tá certo? Eu não sei quem foi que disse, sabe? Que os protestantes elegeram Trump, tá certo? Os crentes ali, sabe? Aquele pessoal de igrejas, os evangélicos ali, esse pessoal aí cristão aí, sabe? Aí, sabe? Que não é católico, sabe? E isso, rapaz, me deixa muito puto da vida, sabe? Porra, intolerável. Hoje, quando eu estive lá com o Eliel, o técnico que eu procurei, tá certo? E já são 33 minutos de vídeo, eu vou parando por aqui. Acho que eu perdi esse vídeo já. Fico por aqui, tá certo? Com a foto da Nuland ali. Digo que meu nome é Ernest, caboclo falador, rapaz, sabe? Que tô com o diabo no couro hoje. Bom dia, bom dia.